partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o desafio principal no momento é a implementação da lei. No âmbito das pequenas e médias empresas, a adequação ainda é vista como uma grande burocracia e potencialmente inviabilizadora para uma parcela dos negócios. Por isso, cerca de 80% dessas empresas ainda não estão adequadas no Brasil. Então, hoje, nós vamos falar das principais dificuldades enfrentadas pelo pequeno empreendedor no momento da adequação e as novas oportunidades de negócio que se abrem. O que a gente quer é que essa empresa pequena ela atenda os critérios mínimos. E o que a gente não quer é que uma lei nova que ela vem para proteger o consumidor e trazer mais transparência para as empresas, ela gere um custo tão grande para essa empresa de adequação que ela tem que fechar. É isso que a gente não quer. Eu diria que a principal dificuldade quando a gente fala em adequação a pequenas e médias empresas é quase que uma barreira, porque está muito relacionada ao conhecimento da matéria. Então, existe esse primeiro obstáculo, que é fazer com que pequenas e médias empresas, com que o pequeno empresário, sobretudo, esteja sensibilizado, esteja por dentro da matéria, saiba o que é LGPD. Então, superada essa primeira dificuldade, eu ainda dividiria pequenas e médias empresas em 2 blocos. E o que seriam esses 2 blocos? O primeiro deles, eu colocaria aquelas empresas que de alguma maneira estão já inseridas nesse ecossistema de proteção de dados e privacidade. E de que forma? Porque é um pequeno e médio empresário que já presta serviço para uma grande empresa ou até para uma empresa de médio porte, mas que já está inserida nesse ecossistema de proteção de dados. Então, nesse bloco, pequenas e médias empresas já começam a perceber que precisam correr atrás da adequação, de eventualmente perder oportunidades de negócios porque não estão adequadas à LGPD. No segundo bloco, eu colocaria o pequeno e médio empresário que trabalha sem ter nenhum tipo de relacionamento com esse ecossistema de privacidade e proteção de dados pessoais. Esse conjunto de empresas, eles ainda têm essa dificuldade adicional, que é perceber que existe essa exigência do mercado, que eventualmente não virá de um parceiro comercial, mas que eventualmente virá até de um consumidor, de um usuário, que pode vir a cobrar um determinado direito relacionado à proteção de dados. As micro e pequenas empresas, elas têm uma grande dificuldade que primeiro passa pelo caixa, né? Normalmente essas empresas, pelo enquadramento que o próprio governo faz, né, micro e pequenas empresas, elas faturam até R$360 mil no ano. E a primeira coisa que a LGPD exige é que essas empresas aloquem no seu quadro de funcionários um profissional que vai fazer esse meio de campo entre a NPD, entre usuários e clientes da empresa e os departamentos internos da empresa, né? E aí a gente já passa por um primeiro problema, que é essas empresas não têm caixa para alocar um profissional separado do time só para fazer isso. Em comparação com as grandes empresas, essas pequenas empresas, elas têm um tempo mais escasso do pessoal, elas têm um faturamento, uma renda às vezes mais limitada e que, consequentemente, o impacto de uma contratação de assessoria ou consultoria especializada em proteção de dados pode representar um custo maior do que elas conseguem de fato arcar. A segunda dificuldade que eu imagino é a questão mais técnica e de sistemas, né? A LGPD ela traz uma série de normativas e pontos chaves que esses sistemas que essas empresas utilizam precisam ser adaptáveis, né? Então, por exemplo, questão de consentimento de uso de dados, até que ponto esses dados vão ser utilizados, em que ponto que esses dados devem ser excluídos, porque a própria LGPD ela prevê que se o dado ele não é mais utilizado para atividade fim daquela empresa, ele deve ser excluído. Esse usuário ele pode exigir que essa empresa libere os seus dados para que ele possa revisar esses dados ou até mesmo ele mesmo excluí-los. Então existe uma dificuldade técnica que é a adaptação a nível de sistema, que essas micro e pequenas empresas vão ter que fazer e que, de novo, a gente passa pelo problema de caixa. Fazer isso é caro, né? Dependendo de em qual mercado essa empresa atua, e de qual nível de maturidade que ela está. Se ela for, por exemplo, uma empresa que está surgindo agora, tem pouquíssimos funcionários, fatura pouco, como que ela vai se adequar
essa lei seguindo todos esses critérios que a LGPD traz. Por que essa fase de implementação acaba sendo também um desafio? Porque a LGPD, ela não exige explicitamente, mas ela fala sobre uma série de deveres de prestação de contas e ela induz a gente a também adotar uma série de procedimentos padronizados e formalizar esses procedimentos. As pequenas empresas têm uma informalidade muito maior e muitas vezes os sistemas utilizados por essas empresas, eles são menos robustos do que os sistemas utilizados pelas grandes empresas. Consequentemente, isso dificulta na hora de formalizar e padronizar novos procedimentos em toda a instituição. Nessa situação de pandemia, a aceleração, né, a transição digital acabou sendo muito acelerada. Então, empresas que eventualmente passariam por um processo de digitalização em 3, 4, 5 anos, acabaram antecipando esse processo. Então, talvez esse fato dessa aceleração da transição digital desses pequenos negócios atraia a necessidade e o próprio conhecimento, a própria sensibilização para adequação à LGPD. Então, talvez também seja um momento propício para começar a falar de LGPD para esse conjunto de empresas que não faz parte ainda desse ecossistema, não trabalha prestando serviço para uma grande empresa que já está muito inserida, muito ciente da necessidade de adequação e está cobrando isso dos seus parceiros. Então eu diria que existe aí um ponto, né, positivo nessa aceleração dessa transição digital, inclusive para o pequeno e o médio negócio.